Pessoal, o presidente Lula se reúne hoje com ministros para tratar da alta dos preços dos alimentos. O encontro está previsto ainda para essa manhã no Palácio do Planalto. O governo federal descarta qualquer alteração na validade dos produtos, mas estuda ali propor uma regulamentação nos cartões de vale-refeição e vale-alimentação, fazendo uma espécie de portabilidade desses cartões para aumentar a concorrência entre as empresas, né? Também pensam numa certa diversificação da produção agrícola, enfim. Fato é que nessa semana, Eduardo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou a palavra intervenção, algo do tipo, que isso soou mal pra caramba. O governo foi logo tentando dar uma estancada nesse negócio, mas eles falam que vão reunir, que vão conversar sobre isso, mas dificilmente tem algo a ser feito nesse momento ou não? Quanto mais o Lula luta para melhorar a imagem, mais a turma estraga. Você viu que eu falei que o negócio da mototáxi ia dar em nada? Demorou, você falou 3 meses, demorou um dia, né? Demorou um dia. O que é pior, e eu errei quando eu falei que não vai dar em nada, pode dar na demissão do Calazans, o cara me propôs. O povo do PT tá pé da vida com ele. Então é o seguinte, eu tenho que ser honesto. A honestidade intelectual é a mais importante de todas. Eu sempre defendi nesse espaço que todo e qualquer presidente da República deveria separar um dia por semana para discutir determinada atividade econômica, determinado assunto de interesse real da população. Caso, por exemplo, de alimentos. Você reunir não com um plantão de ministros, mas com o ministro da Agricultura, da Fazenda e Desenvolvimento Regional e chamar a Associação Brasileira de Supermercados, Confederação da Agricultura e discutir. Eu acho que isso não deve ser feito durante a crise para você melhorar a imagem, mas uma rotina. E por isso, acho louvável e torço para que essa reunião seja produtiva. Queira Deus que o Lula se anime e faça uma por semana. Semana que vem ele discuta, por exemplo, mobilidade, na outra semana, sistema penitenciário. Eu fico feliz com a notícia. Outra vez, você vê solução aí para essa crise da questão do preço dos alimentos? Bom, depois que o marqueteiro assumiu, né, a comunicação do Lula, quem está acompanhando, por exemplo, as redes sociais do Lula, já vê que todos os vídeos estão com legenda, com musiquinha, é um Lula sorridente, vamos duplicar, vamos isso, vamos aquilo. Eu acredito que isso aqui está muito baseado em pesquisa, né? Porque o povão está sentindo o preço dos alimentos e o presidente precisa mostrar que está fazendo alguma coisa para tentar reverter, né, essa rejeição que aparece no nome dele, ou a desaprovação. Então, não sei se ele vai conseguir, acho bom ele se reunir, mas vejo muito como uma estratégia de marketing. Silvano, tem que ter uma questão mais de conjuntura, né? De queda ali do dólar, essa história toda para resolver o problema de preço, porque se não for desse jeito, tem que ser como sob intervenção, como diz o próprio ministro do Lula, que depois eles tentaram dar uma segurada na história, mas me parece ser mais uma reunião para inglês ver. Ô Júnior, eu espero que não. E olha, isso é pauta das mais necessárias que tem, até para que não precise acontecer o que está acontecendo, deixar o preço chegar onde chegou, para agora tentar resolver. Fica difícil. Não pode deixar chegar nesse ponto que chegou. Então, é claro, tem alta do dólar, isso influencia no trigo, que influencia no pãozinho, e o café da manhã vai embora. Ô, gente, 1 quilo de café tá custando R$60. Eu nem tomo café, mas 1 quilo de café tá custando mais de R$60. Meio quilo que a gente tá comprando aí, tá comprando 28, 32, 36, dependendo da marca do café. Aí você vai imaginar que aqui nós vamos ter café nesse preço? Antes dele chegar nesse preço, isso tem que ser previsto, para que não aconteça isso. Então, eu também espero que essa reunião tenha, mas não adianta ficar conversando, porque o Haddad já disse, não é que vai ter proposta agora não, nós vamos conversar e começar a fazer um estudo. O que eu espero desse estudo é que ele tenha medidas preventivas, que não deixe chegar nesse ponto. Ô, gente, a gente tá indo no supermercado, você não compra absolutamente nada. O salário mínimo é R$1.518, se você fizer realmente uma compra para uma família de 5 pessoas, acabou o seu dinheiro. Algo precisa ser feito. Você acredita em alguma solução aí, Edilene? Pois é, Júnior, a solução, na verdade, ela é a longo prazo, ela depende da estabilidade econômica do Brasil, porque enquanto não houver controle de inflação, haverá alta dos alimentos. E não é apenas esse o problema da economia brasileira. Nós temos também o que pagamos de dívida do Brasil, e o Brasil espera nesse ano ter um déficit em relação ao ano passado, um déficit próximo do zero, mas não deve ser o déficit zero que o governo queria, só que para diminuir a dívida que o Brasil paga, ele tem que ter um superávit de 2,5, e não há previsão de que isso aconteça nos próximos 10 anos,
anos, de acordo com a projeção feita pela instituição fiscal independente, que é uma instituição que faz projeções econômicas. Eu, inclusive, conversei com o diretor executivo dessa instituição ontem, daqui a pouco nós vamos soltar uma entrevista. Então, a situação do Brasil tem a ver com a estabilidade econômica. Em alguns momentos, a gente fica num alto, em outros momentos em um baixo, ou seja, é sempre um voo de galinha, tentativa de fazer com que a economia do Brasil fique estabilizada. E esse é o grande desafio dos 2 últimos anos do governo Lula, porque se ele não conseguir melhorar a situação econômica, ele torna difícil a reeleição dele, que pode ser uma realidade no Partido dos Trabalhadores. Isso é dado como tal. Lula é o candidato do PT hoje e ele queima também o seu sucessor, caso ele não possa se candidatar, que é Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, o cara do dinheiro. Ou seja, essa questão econômica para o Brasil hoje, ela é de vida ou morte. Por isso eu acho que essa reunião ministerial hoje não é uma reunião para inglês ver. O governo tem um problema que ele precisa resolver, está empenhado, vai fazer das tripas coração, mas pode ser que não consiga, Júnior. É uma situação eu poderia taxar como dramática, não só para o Brasil, mas é para o governo também. É crucial que ele resolva esse problema. Eu falo que é para inglês ver, porque na fala da Edilene diz, né, não vai conseguir, porque dificilmente vai mudar uma conjuntura econômica numa reunião de ministros, Marcelo. E o Lula está com um problema grave, que parece que os ministros não seguem as orientações dele. Na última reunião que foi transmitida, né, algumas semanas, ele abriu a reunião falando, não anunciem nada que não passe pela presidência. Então deu um recado claro para os ministros, né? Olha, não anunciem nada que a gente não tenha discutido internamente. O que o Rui Costa fez ontem? Anunciou uma coisa que não estava pronta ainda. Né, falou intervenções que ele não sabia. Vamos ter uma intervenção para baixar o preço dos alimentos. Mas que intervenções são essas? E aí eu fico assim, né, impressionado, porque, gente, o governo acabou de passar por uma crise, né, uma crise interna de comunicação do Pix. Foi uma coisa assim, assustadora, né, uma medida que foi anunciada, depois não era bem isso, aí depois o vídeo do Nicolas vai lá e bombou, o governo volta atrás, e aí agora, né, passa uma semana, já surge uma nova bateção de cabeça interna. Acho que não adianta mudar marqueteiro, não. Se os ministros não passarem a discutir mais e esperarem ter alguma coisa para anunciar, vai continuar sendo assim. Vai fazer das tripas ao coração, Edilene? Tripa é uma coisa, coração é outra. Quando o governo não conseguir se organizar e cortar esse elefante branco que a gente tem aí, pesado, gastando muito, governo gastão, o povo vai continuar pagando a conta. Então, no fundo, eles estão se reunindo para dar uma satisfação à sociedade, dizendo, olha, a gente vai resolver, mas existem tantos fatores, como nós abordamos aqui, que independe do governo. Então, assim, eles estão, no fundo, jogando para a plateia, dizendo que apareceu lá na pesquisa que o povo está reclamando do café, do azeite, do dia a dia. Você compra, antigamente com R$100 você saía com 3 sacolas, hoje você também sai com 3 sacolas, né? Antigamente 3 sacolas cheias, hoje é uma cheia e as outras 2 para reforçar. Mas essa é a realidade do povão, então eu acredito muito que eles estão em blá blá blá.